O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, hoje a igreja celebra as memórias facultativas de São Odo de Cluny, dedicação da Basílica dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, São Romão de Antioquia, Santo Maldês, Santa Filipina Rosa, Beata Carolina Cosca, e Beato Grimoaldo da Purificação. E dentro da liturgia de hoje, a pergunta que fica para cada um de nós: se aquela geração pela qual Jesus chorou não reconheceu aquele que pode trazer a paz, será que de fato nós estamos reconhecendo Jesus como o verdadeiro doador da paz? E a resposta é bem clara. Basta olharmos ao nosso redor e podemos concluir que, infelizmente, não. Hoje nós assistimos uma sociedade que decidiu banir Deus. Nela, o poder do homem é um poder de destruição. Guerras, a fome, consequência de um capitalismo selvagem. De outro lado, as mazelas e misérias de um socialismo que denigre a imagem do homem, que são os dois cânceres hoje, na atual realidade que nós vivemos, o capitalismo selvagem de um lado e o socialismo de outro, onde o poder do homem é um poder de destruição. Basta olharmos para as grandes potências, para os países, até mesmo países aqui vizinhos do Brasil, onde autoridades comem do bom e do melhor, viajam para o mundo todo e o povo tem que comer carne podre. Mas também vemos o declínio dos valores cristãos. Sim, igrejas se tornando bares e museus na Europa, a paganização dos países europeus e de muitos outros países, escândalos morais dentro das principais instituições que são a base da sociedade, em meio à família, as traições, a vivência desregrada da sexualidade que não condiz com os dois princípios
da sexualidade dentro do matrimônio, que é unitiva e procriativa. Escândalos morais e graves dentro da igreja, dentro das repartições públicas, ou seja, são valores que hoje já não são vistos mais como valores. Aí onde entra os escândalos morais, sexuais e tantas outras realidades, a paganização e o mundanismo tomando conta da vida consagrada, da vida religiosa. A proliferação de falsas doutrinas, maus pastores, autoridades, sacerdotes, consagrados, pregadores. E o pior ainda, pessoas que eram para conduzir a igreja à sã doutrina, conformados com o recente século, e pregadores do novo normal trazem vergonha ao Evangelho. Pastores e bispos, padres e bispos serão cobrados diante de Deus por ensinamentos errados, assim como a comunhão de casais de segunda união. Desculpa, são assuntos polêmicos? São. Pessoas hoje conformadas com o novo normal porque não podem ir à igreja por causa de aglomeração, mas vão a barzinhos, vão ao supermercado. Famílias se juntando para churrascada e bebedeira no final de semana. É normal. Se conformando com as falsas doutrinas e ideologias que estão por detrás desse novo normal, porque não é somente em relação à pandemia, mas esse novo normal traz por trás doutrinas e ensinamentos errados, assim como a ideologia de gênero e várias outras situações. E esses pregadores, inclusive dentro da igreja, se conformando com essas realidades, favorecendo uma perseguição aberta ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus fiéis seguidores. Meus amados irmãos, será que o cristianismo está morrendo? Será que nós não temos mais nada a oferecer para o mundo? Porque onde estão os cristãos? Onde estão os católicos? Eu sou católico, mas apoio a eutanásia, o aborto. Eu estou conformado com esta realidade depravada do mundo, porque é um novo tempo, são novas épocas. Sim, ainda há esperança. Porque ainda existe uma minoria que luta pela verdade, que luta pela sã doutrina, que luta pelo Evangelho e por uma busca de santidade. Porque nós não podemos querer reformar a santidade a partir das instituições. Precisa ser ao contrário, a santidade de vida quem vai reformar as instituições. E ai daqueles novos pregadores que conformam-se com a realidade mundana e ainda a apoiam. Muitos serão cobrados, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Seja bispo, seja padre, seja consagrado, religioso, seja quem for, não vai escapar da justiça de Deus. Assim como poucos que lutam pela verdade,
Existem alguns que estão até promovendo um congresso online aí sobre a nova evangelização. Se você quer saber, depois acesse lá o Instagram Frases de Santos, tem mais dados sobre esse congresso. Porque a única forma para nós mudarmos a realidade à nossa volta é a busca pela santidade de vida. Precisamos de homens e mulheres dispostos a uma vida de santidade para que possamos transformar a realidade à nossa volta. Homens e mulheres corajosos e sem medo de testemunhar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em meio a uma sociedade paganizada. Seguir os passos de Santa Teresa de Ávila, os passos de São João Bosco, os passos de Madre Teresa de Calcutá, assim como a irmã Dulce. Pois nós somos chamados à santidade, e é somente pela santidade de vida que nós vamos construir uma igreja melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor. É somente através da vivência dos valores evangélicos. É somente através da vivência da doutrina da igreja, trilhando os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, imitando os seus passos, imitando os passos dos santos. Veja o exemplo de Matatias aqui na primeira leitura que nós lemos hoje. Ele não teve medo de manifestar a sua fé e lutar pelos verdadeiros princípios. Veja, a leitura de hoje destaca a figura de Matatias e seus filhos, que não se deixaram corromper, nem mesmo com propostas tentadoras, de se tornarem amigos do rei, ou de serem honrados, ou de obterem muitas riquezas, ouro, prata e numerosos presentes. Mas infelizmente muitos cederam a essa tentação e ainda nos dias de hoje cedem. Propostas que convenciam e ainda convencem. Outros mudavam por medo, mas Matatias e seus filhos são tão convictos da fé que professavam, que eles não tiveram medo de confiar em Deus e de dar testemunho de fé. E nós somos chamados também a este testemunho, a esta vivência radical da fé, sim. Mas infelizmente, em um mundo paganizado, um mínimo de fidelidade ao Evangelho é visto como loucura, como fanatismo. Até mesmo você, que aponta o dedo para aqueles que buscam a fidelidade. Matatias não teve medo. Nós não devemos nos intimidar diante de um mundo pagão. Nós devemos sim ser revolucionários. Assim como Matatias liderou uma resistência contra as falsas doutrinas, nós também precisamos liderar e viver uma resistência contra o mal. E a única revolução que nos é permitida é a revolução Jesus. E é através da resistência, que é uma verdadeira busca de santidade, assim como Matatias, assim como São Felipe Neri, assim como Dom Bosco viveram, nós iremos mudar a nossa realidade. É preciso buscar fidelidade a Deus e a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos reconhecer a presença de Deus no meio de nós. E será que a humanidade está reconhecendo a presença de Jesus como o único capaz de trazer a paz? Será que você, de fato, reconhece Jesus como o único verdadeiro doador e que é capaz de trazer a paz para nós? Ou você é mais um daqueles que reclamam e não fazem nada, né?
Uma geração mimimi, reclama de tudo e não tem coragem de fazer nada para mudar a sua volta. A única resistência, a única revolução que nos é permitida por Deus é a revolução Jesus. E nós iremos revolucionar o mundo, a humanidade, através do nosso testemunho de vida, através de uma vivência autêntica da vida cristã. E para isso é necessário vida de oração. Vida de oração. Intimidade com Deus e coragem para nadar contra a maré. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.